é curar? Curar é a mudança de estado. O termo curar nos dá uma visão de correção de algo que está errado. Então seria assim, pegar algo que está debilitado, algo que está fragilizado, algo que foi danificado e levá-lo novamente ao seu estado original, que é um estado de perfeição, um estado saudável. Então isso o ser humano, o seu corpo, ele é frágil. E pelo nosso organismo ser um organismo frágil, ele é passivo, sim, de doença. No decorrer da nossa vida, nós nos machucamos, nós ficamos doentes, né? Nós contraímos algumas doenças. Isso é natural do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é frágil. Mas quando o Senhor Deus cria o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego da vida, a realidade era um pouco diferente. Não é que o organismo humano era diferente, porque quando Deus criou, ele criou o homem. Ele criou o homem, não criou um super-homem. Não, foi o homem. Porém, preocupado com esse organismo do homem ser frágil, Deus criou agora uma árvore e colocou no meio do jardim. O nome dessa árvore, a árvore da vida. Essa árvore ela servia para dar longevidade, para que o homem vivesse para sempre. A Bíblia diz que essa árvore ela dava 12 frutos por ano, um fruto a cada mês. João vai dizer em Apocalipse que as suas folhas, o que quer dizer isso? As propriedades curativas dessa árvore servem para curar as nações. Quer dizer, não é para curar apenas um grupo de pessoas, mas o mundo todo. Poderia ter sido curado, por exemplo, se o homem não tivesse pecado. Hoje nós tivemos essa explosão populacional e todo mundo na inocência, a árvore da vida seria suficiente para curar todos, não tem limites. O poder de Deus e nem as propriedades curativas do que seria a árvore da vida. Ezequiel também, na visão do rio da vida, ele vê também a árvore e ele descreve da mesma forma que João descreveu, o que mostra que as visões foram semelhantes, apesar de o foco da narrativa da profecia ser diferente, mas as visões foram semelhantes. E ele vai falar sobre as propriedades curativas também. Ele diz, as suas folhas servem para remédio. Então Deus colocou o homem lá frágil no jardim, e ele participava do fruto da imortalidade, ele tinha longevidade e tinha saúde. Só que o homem pecou e precisou sair do jardim. Por que o homem precisou sair do jardim? Por que Deus não deixou o homem no jardim? Porque no jardim tinha exatamente a árvore da vida. E para Deus, um ser que viva para sempre em pecado é um ser que não tem condições de salvação. E Deus não queria isso para o homem. O amor de Deus já começou já na criação. Porque o homem saindo do jardim, ele não come mais do fruto da árvore da vida, o seu corpo agora passa a se degenerar. Ele passa a envelhecer, ele volta à sua fragilidade, então ele vai adquirir doenças, enfermidades, algumas relacionadas à idade, relacionadas à trajetória, né? Mas ele vai ficar enfermo. Porém, com a sua mortalidade vem a possibilidade de redenção na obra expiatória do Calvário. Mas o homem sai do jardim e Deus não despreza ele totalmente, dizendo assim, agora se vira, ficou doente, o problema é seu. Não, Deus continuou cuidando daqueles que se aproximavam dele. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Limita o cuidado de Deus àqueles que se aproximam de Deus, àqueles que o buscam ou que fazem a sua vontade. Porém, o homem agora tinha a liberdade de escolher a vontade de Deus ou viver a sua vida pecaminosa. Os que faziam a vontade de Deus eram cuidados, e Deus nunca deixou de cuidar. Não se menciona isso no livro de Gênesis, porque a narrativa de Gênesis conta uma história. E nem sempre numa história nós temos outros detalhes que são considerados mínimos. Mas a doença, sim, passou a afligir a humanidade a partir de então. Eu vou citar apenas algumas no livro de Gênesis para que você entenda que o homem continuou tendo doença e que Deus continuou cuidando também daqueles que são próximos dele. Por exemplo, Sarai, esposa de Abraão, ela tinha uma doença, ela era estéril. Deus cuidou dela? Cuidou. A partir do momento que Deus chamou Abraão,
a bênção de Deus atingiu Sara e ela gerou e teve Isaac. Rebeca também era estéril. Deus cuidou dela? Cuidou, porque ela gerou Esaú e Jacó. Vamos continuar. Raquel, esposa de Jacó, era estéril. Deus curou ela? Curou. Ela gerou José e Benjamim. E as doenças decorrentes? Explico rapidamente, até mesmo na mesma família. Lia era esposa de Jacó, gerou filhos por um tempo. Num determinado momento ela parou de gerar. Deus viu a intenção dela, lá no capítulo 30, fez com que ela gerasse ainda filhos. Existia medicina nos homens que não faziam a vontade de Deus? Sim. Existiam as verbas medicinais, a sabedoria humana, o intelecto, foi Deus que deu. Então o homem tem o seu dom natural, o seu raciocínio, para buscar alternativas para a cura do seu corpo. Por exemplo, a primeira tentativa de Lia para ser curada da esterilidade era uma erva chamada mandrágora, que acreditava-se que aumentava os hormônios femininos e que provavelmente muitas mulheres que eram estéreis puderam dar à luz. Mas nesse texto aí, as mandrágoras quem comeu foi Raquel. E o interessante é que Deus deu o primeiro filho para Lia e não deu para Raquel, que comeu as mandrágoras. Foi lembrar-se de Raquel somente depois. Por quê? Porque Deus não dá a sua glória a outro. Se Raquel tivesse gerado naquele momento, a glória seria para a mandrágora, e Deus queria a glória da vida de José para ele. E acidentes, pastor, existia? Existia. Quem sabe quantas vezes Noé, quando foi construir a arca, não se machucou com uma farpa de madeira, ou não caiu alguma coisa pesada no seu pé, na sua mão? Sim, existia, porque o corpo ele é fragilizado. Não é porque o detalhe não foi citado que ele não existe. Um exemplo clássico que dá para a gente ver também na era patriarcal é o fato de Jacó. Lutou com Deus e prevaleceu. Lutando com Deus e prevalecendo, ele teve um ferimento na sua coxa. A partir daquele momento, ele passou a mancar. Ele ficou deficiente depois daquilo. Deus não curou ele daquilo. Eu acho que ele nem queria. Seria uma marca só para poder mostrar para os outros e todo orgulhoso, dizendo: eu lutei com Deus e prevaleceu. Quem disse isso? Foi ele mesmo. Por isso mudou o meu nome para... O cuidado de Deus para o povo de Israel continuou. Quando ele chama Abraão e diz assim: agora esse povo vai receber o meu nome, vai ser o meu povo. A sua descendência vai abençoar as nações, sim, mas eles vão receber o meu nome. Aí quando ele diz lá na edificação do templo de Salomão: o meu povo que se chama pelo meu nome, então eu sararei a sua terra. Cura não somente da terra, mas também total, porque Deus tinha esse cuidado com o povo de Israel. A medicina no Antigo Testamento, ela foi dada por Deus mais numa questão da prevenção. Então Deus diz assim: ó, vocês não estão mais comendo a árvore da vida do jardim, mas existe uma forma de vida saudável que vocês vão cuidar do seu corpo. Então, quando ele vai falar sobre a saúde de Israel, que vem mais em termos que ele coloca na aliança entre Deus e Abraão. Ali existem algumas regras que devem ter seguido. Lá no Levítico é colocado como leis, mas nós entendemos que a lei trata-se dos 10 mandamentos. As outras leis paralelas, não de menor importância, mas de um porte médio, digamos assim, elas são os termos de aliança, que a maioria das vezes é para abençoar o próprio povo, para o povo se preservar, para a saúde do povo. Por exemplo, a alimentação do povo de Israel coloca-se como lei os animais puros e os impuros, os limpos e os imundos que eles podiam comer, mas o foco de Deus era que o povo tivesse uma vida saudável. Como assim, pastor? Vou explicar. O que é mais saudável? Você comer uma carne de porco ou comer um peixe? Ou você comer um cordeiro? É claro que hoje, na nossa realidade, existem os frigoríficos com controle de qualidade, que controlam a produção, que controlam a ração e tudo mais. Existem as vigilâncias sanitárias para fiscalizar. Então a nossa realidade hoje é diferente. Naquela época, você imagina o que um porco comia a ponto de Deus e todo mundo dizer que era um animal imundo. Então, existia uma preocupação de Deus quanto à alimentação. E não somente quanto à alimentação.
a higiene também e os hábitos que o povo deveria ter de purificação. Tudo isso era para quê? Para que o povo tivesse uma vida saudável, com o menos possível de doença. Então, os termos da aliança de Deus com Abraão, inclusive a circuncisão, porque é comprovado pela ciência que o ato da circuncisão, ele evita doenças. Então, existe tudo um propósito de Deus para que haja uma vida saudável, uma vida isenta de doenças, né? E até mesmo exercícios físicos, enfim, tudo. Deus pensou em tudo. Por acaso, mesmo com isso, o povo ainda ficasse doente. Aí Deus já vai agir de outra forma. Deus funciona como um último recurso. Quando os termos de aliança são cumpridos e a pessoa adoece, Deus deu o seu aval aqui. Ele diz assim: eu sou o Senhor Deus que te sara. Pode recorrer a Deus que você vai ter cura. Você vai ter cura para a sua vida. E isso falando de Antigo Testamento. Quando ele está falando aqui sobre as doenças do Egito, ele não está falando somente das doenças dos egípcios, mas também o povo de Israel. No Egito ficou doente, escravizado, bebendo a pior água, comendo a pior comida, porque escravo sempre come o que é pior. Então o povo foi adoecendo, ele adoecia. Deus falou assim, agora é diferente, vocês estão livres, não estão mais naquela situação de afastados de mim, sem fazer a minha vontade, de contaminação, não estão mais nesse termo, vocês estão livres. Agora daqui é o seguinte, se vocês fizerem a minha vontade, vocês vão viver bem. E se por acaso ficar doente, eu sou o Senhor Deus que te sara, o Jeová Rafa.